Olá, seja bem-vindo à nossa aula complementar para você que está aí andando a segunda milha. A princípio não é para ser tão demorada como do Bill Churran, como alguns estão andando a segunda milha, eu sei que assistiram e até comentaram comigo. Agradeço pelo feedback. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira aula teve duas propostas, uma da popularização dos memes e também teve uma segunda atividade, né, que era para escrever um parágrafo sobre o conceito de mais-valia, sem necessariamente mencionar o conceito de mais-valia, né, de Karl Marx. Eu fiz ali um link, né, como é uma aula de apresentação, então falei um pouquinho sobre como eu trabalho, que eu trabalho sozinha, é, que eu faço toda a questão, né, da dinâmica, por exemplo, lá do presencial, eu preciso pagar a sala, eu preciso criar material, eu envio proposta, então eu faço tudo sozinha, essa parte, inclusive de contabilidade, né, a parte de gestão ali financeira, e que eu não faço parte desse conceito, haja vista que eu não tenho um lucro é, excedente, que eu não estou fazendo com que alguém trabalhe, né, para que eu tire esse lucro excedente do trabalho dessa pessoa. Então, aí eu fiz um link, né, e coloquei um texto lá para falar sobre essa questão de mais-valia, que acho interessante pensar, tá? Não sou especialista no assunto, mas a gente vai ver como que dá para usar na redação, porque é muito importante você conseguir fazer uma leitura da sociedade que você vive, haja vista que a redação é a materialização dessa leitura, né? Então, vem um tema, você precisa ler a sociedade em que você vive e relacionar esse tema com a esfera, né, que você vive e com outras áreas do conhecimento, tá? Então, espero que seja interessante aí para você. Então, para começar, eu quis fazer uma provocação, né? Se um funcionário ele trabalha, né? E ele produz por dia R$ 1.000, né? Mas quando ele faz as contas, eu ganho 120 por dia, ele produz 1.000 e pega 120, né? Com quem que fica o restante? Então, coloquei aqui algumas perguntas, né, que servem de provocações, tá? O restante é lucro? Isso é injustiça, ele receber 120, sendo que ele produz, 100, se ele produz 1.000? Isso é parte do sistema, a gente tem que ser passivo, é a vida mesmo, prof. Tem que ser assim? Não quero pensar sobre isso. Não quero pensar sobre isso, é impossível para um bom candidato 900 mais. Então, é importante saber o que você pensa numa realidade dessa, porque é a sociedade em que a gente vive. A gente produz muito mais, né? Grande parte aí do brasileiro é, produz muito e recebe pouco. Então, isso é lucro, isso é injustiça. O que você pensa sobre isso, tá? Então, é uma provocação para que você já comece é, aí construir esse teu juízo de valor sobre essa realidade do sistema, tá? Mas, embora eu queira muito saber o que você pensa, até se você quiser deixar algum comentário ou depois discutir ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou ficar muito feliz para a gente trocar ideias sobre as nossas leituras acerca desse assunto. A gente vai ver hoje a perspectiva de Marx, tá? Então, qual que é a perspectiva de Marx acerca disso? Então, ele observa que no capitalismo o trabalhador vende sua força de trabalho por um salário. Então, não é só o que ele produz, ele vende a força. Existem muitos críticos hoje e estudiosos, né, que falam que você vende literalmente a tua vida, né, e que esse tempo não volta. Inclusive, a geração contemporânea, ela não pensa só no dinheiro, né? É a primeira geração assim que prefere ganhar menos para ter qualidade de vida, para poder cuidar do corpo, para poder fazer exercício físico e não ficar. A geração passada, né? Era assim, eu preciso dar tudo que eu possa para os meus filhos e pensava muito nessa questão material, dar o que eu não tive, então trabalhava demais, né? E essas gerações que estão chegando, né? Principalmente a atual, já foi feito vários estudos dizendo que prioriza qualidade de vida. No entanto, pela perspectiva de Marx, no capitalismo o trabalhador vende sua força de trabalho por um salário. E então, literalmente, a gente se vende, né, por um salário. E a gente produz,
muito mais do que recebe, né? Todavia, ó, o que ele produz vale mais do que o que ele recebe, né? Então, o que a gente produz é produto, tá? E essa diferença entre o valor produzido e o valor pago é chamado de mais-valia. Então, se você não sabe muito bem, eu tentei, né, aqui colocar da maneira mais simples possível. O que é o conceito de mais-valia? É a realidade hoje, né, de se produzir X e receber Y, né? Então, esse conceito é de mais-valia. Nós produzimos muito mais, o nosso produto tem muito mais valor do que é pago para nós, né? E o valor produzido, né, é bem diferente do salário pago, né? Então, e quem se apropria do restante, né, prof? Será que é injustiça? Será que é lucro? Depende da perspectiva, né? Geralmente o empresário ele não vê dessa forma, porque ele é, não, mas eu vou investir na própria empresa. Esse lucro excedente aqui, eu vou comprar, por exemplo, no meu caso, né? Se eu tivesse uma empresa muito grande, eu vou comprar mais carteira para minha sala, eu vou colocar um multimídia. Então, é esse pensamento que o empresário tem. Mas esse é o conceito da mais-valia, tá? Então, vamos continuar pela perspectiva de Marx, né? E é interessante o que você está pensando, suas inferências, né? E também é bem importante isso. Aí eu trouxe alguns exemplos, prof, ainda não está fazendo muito sentido para mim. Eu trouxe alguns exemplos do conceito aqui no nosso contexto social pela minha leitura mesmo, tá? Então, eu trouxe o conceito para a contemporaneidade, ao transpor, né? É a perspectiva de Marx. Hoje, que exemplos nós temos? Muitos, né? Eu diria que enfim, é a minha leitura da sociedade atual. Mas eu coloquei aqui alguns exemplos, né, mais concretos, porque é o que você precisa mencionar numa redação. Então, motorista de aplicativo, os trabalhadores de fábrica, funcionários de loja e assim por diante, só para que você materialize melhor esses exemplos dentro da sociedade, tá? Aí o que eu coloco aqui, que é o meu bizu, que não é só lucro. Ah, mas não é, prof, tem que ter lucro, você trabalha para ter lucro, né? Mas não é só o lucro, sabe? É quem se apropria do excedente. Então, ai, o lucro, tudo bem, né? Mas é um lucro excedente, se assim eu posso dizer, tá? Então, essa é a questão. Mas qual que é a leitura hoje que a gente tem da nossa sociedade atual? Então, aqui eu trago, né, é um exemplo que, enfim, né, me veio na cabeça. A gente tem uma bolsa aqui, né, que vocês já conhecem provavelmente a marca, que custa R$ 19.500. E nós temos um saco, né, uma sacola ali, né, reforçada, digamos que custa em 9,50, né, que já é um valor agregado, né, porque é uma sacola plástica. O que que diferencia uma da outra, né? Para eu tentar explicar, assim, mais ou menos a perspectiva aqui, inclusive, de Marx. Deixa eu puxar aqui só para nós lermos. Então, ó, é interessante pensar, né, sobre nós produzimos produto, mas pela perspectiva do capitalismo, o produto ele se torna mercadoria, né, para ser vendido no mercado. Então, ó, se ambas carregam objetos, qual que é a função da bolsa e da sacola? Carregar objeto. Inclusive, a sacola ali cabe mais objetos, né? Tem mais espaço do que a bolsa. Por que uma custa milhares de reais e a outra quase nada? Então, eu quis criar isso, né, para realmente fazer essa introspectiva. Se ambas carregam objetos, por que uma custa milhares de reais e a outra quase nada? É uma diferença muito absurda. Você vê que, prof, mas uma de marca, ele é feito, o material é diferente. Tá, mas olha esses valores. É muito excedente. Então, é basicamente isso que acontece com o trabalhador pela perspectiva de Marx e pela a questão do contexto do capitalismo, né? Então, é algo que nós devemos pensar, né? Até que ponto isso aqui é correto, não é? Né? Se não tem problema, tem que saber o que se pensa sobre isso, né? Então, qual que é a diferença? O conceito de mais-valia, ele vai muito nessa questão do valor do lucro e do valor de uso. Então, quando você produz o produto ele tem um valor de uso. E quando ele se torna mercadoria que vai para o mercado capitalista, é muito a perspectiva, o objetivo é lucro e não valor de uso, né? Então é interessante essa questão, tá? Então, algumas coisas aqui para ponderar, né?
Então, o que está sendo vendido é material ou significado? Está sendo vendido a marca, porque o material, ainda mesmo assim, não vai custar tão caro. O que está sendo vendido ali é a marca, é o significado de você usar aquilo. Se você usa aquela determinada marca, você tem um prestígio social, né? Você tem uma posição social a partir do momento que você utiliza determinadas marcas. Não concorda comigo? Então, o preço está no couro da bolsa ou na marca da bolsa? Quem define esse valor? É o empresário? É quem produz, quem consome, quem que define esse valor. São coisas que são interessantes aí para você pensar, tá? Segundo Marx, o valor da troca pode se afastar do valor real de produção. Então, como eu falei, quando ele é produto, ele tem um valor, né? Quando vem a marca, né, ela agrega um valor simbólico e permite a apropriação do lucro. Então, essa ideia é ótima e dá para você usar bastante na redação, né? Aí eu trouxe, óbvio, né, que outras perspectivas. Aqui, quando eu estava preparando esses slides, né, esse material para vocês, eu lembrei muito do Pierre Bourdieu, né, que ele fala que o consumo também é forma de distinção social. Então, esse consumismo, né, o capitalismo, acredito que ele agrava muito essa questão da desigualdade. Por quê? Porque esse consumo, como, né, o Pierre Bourdieu diz, o consumo também é uma forma de distinção social. Não é só a bolsa, é um marcador de status. Então, que posição eu vou ter na sociedade se eu usar determinada marca? Então, isso é muito interessante, tá? Muito legal aí você tirar suas inferências. E aqui eu tentei fazer um esqueminha sobre ainda, né, hashtag o conceito mais-valia. Então, o produto ele se torna mercadoria porque vai para o mercado e aí faz parte, né? É a forma social de produção de troca, que você já deve ter estudado muito sobre isso. Então, a forma social hoje, que é essa produção de troca, o produto ele precisa se tornar mercadoria, né? E vai para o mercado. Para o capitalismo, tudo é mercadoria, nada é produto, porque quanto mais lucro eu tiver, né, e for excedente esse lucro, melhor e sem pensar muito nas condições do produtor, né, do trabalhador, tá? Então é interessante aí você fazer inferências também. Como eu falei que o produto se torna mercadoria e mercadoria vem de mercado, né? Aqui eu coloquei o que significa mercado, né? Então, ó, é um lugar público onde negociantes expõem e vendem gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro. Prof, mas lá no começo você falou que a perspectiva de Marx é que a gente meio que se vende, né? Você vende aí tua força para o mercado, para o capitalismo. Então, você está dizendo que eu também sou um produto que se torna mercadoria para o capitalismo? Basicamente é isso, né? Eu coloquei aqui, ó, o que que é o LinkedIn, né? O LinkedIn, acredito que vocês sabem, é uma rede que as pessoas, é como se fosse ali um Facebook, né? Comercial, que as pessoas expõem ali suas qualificações, né? Colocam se estão disponíveis para ser contratadas, alguns estão contratando no LinkedIn, e as pessoas, por exemplo, eu estou precisando de alguém para me ajudar. Eu vou abrir o LinkedIn e vou ficar passando como se fosse um catálogo, né? Então, na minha perspectiva aqui da Prof. Andréia, o LinkedIn é um mercado chique de trabalho. Então, nós também somos mercadorias. Porque as pessoas vão ali, eu preciso de uma professora de português, vai ficar passando, essa não, essa sim, né? Então, para mim, o LinkedIn hoje é um mercado chique de trabalho, o qual eu tenho, o qual eu sou uma mercadoria ali, mas eu não sou uma mercadoria tão boa porque eu não atualizo, não mexo muito. Tenho por ter, né? Então, nós temos um momento desafio, né? Que momento é esse, né? A ideia para você que está assistindo essa aula, se você não escreveu, é que você explique o conceito de mais-valia com suas próprias palavras, né? Usar um exemplo concreto, mostrar quem ganha, quem perde. Então, você pode se aprofundar mais sobre essa questão. Para encerrar, eu vou deixar o modelo de parágrafo aqui. É, ele não é uma nota máxima, mas ele é muito bom, só para você ver como é a aplicação aqui, tá? No sistema capitalista, o trabalhador recebe um salário fixo pelo tempo que dedica à produção.
tempo é dinheiro, como, né, a máxima existe aí, mas tempo também é vida, né, que não volta. É bom pensar nisso. Mas o valor gerado por sua atividade costuma superar aquilo que lhe é pago. Então, aqui foi uma contextualização, né, dessa ideia do capitalismo, tá? Como foi dito, né, não precisa necessariamente falar, né, do conceito mais-valia, é só se quiser. A ideia é que você materialize a tua leitura sobre o conceito, né? Essa diferença é apropriada pelo proprietário da empresa como lucro. Aqui, né, fez um período que está retomando a ideia, mas enfim, ele é curtinho, eu não gostei tanto, mas tá bom. A ideia é só pegar o conceito, tá? Isso aqui é uma redação que ela não foi feita reescrita ainda. Por exemplo, se um funcionário produz mercadorias que rendem milhares de reais por dia, mas recebe apenas uma fração desse montante, percebe-se que parte significativa do valor criado por ele não retorna ao seu bolso. Esse mecanismo evidencia como a estrutura econômica permite a acumulação de riqueza por meio de apropriação do excedente produzido pelo trabalho. Esse é o conceito de mais-valia. Então, a gente tem alguns problemas estruturais nesse parágrafo, né, o qual já foi feito feedback, né, com o meu aluno, que permitiu utilizar, mas o que está sendo pedido é usar um exemplo concreto, né, do conceito de mais-valia, explicar, mostrar quem ganha e quem perde. E ele fez. Aí, problemas de estrutura fica para uma outra aula. Então, só para você ter uma ideia, né, de como utilizar. Aqui tem o conceito de mais-valia é exploração, é funcionamento natural do mercado, né? Então, outra perspectiva aqui, ó. Redige um texto dissertativo argumentativo e agora a proposta é um texto completo, não é apenas um parágrafo, tá? Em norma padrão da língua portuguesa, discutindo como o valor atribuído a determinados produtos ultrapassa sua função prática e se relaciona a fatores sociais e simbólicos. Essa proposta tem também na plataforma Bonitinha, né? Então, eu não sei se ela já subiu, mas se não subiu, vai subir hoje. Então, a ideia é que aquele slide ali das bolsas, né? Então, aqui a gente vai, determinados produtos ultrapassam a sua função, então é o valor de uso e o valor de lucro que nós vimos, né? Então, também tem um exemplo de parágrafo. Embora começou com contra-argumentação, mas a gente não vai analisar a estrutura, vai analisar a ideia, tá bom? Embora duas bolsas possam desempenhar a mesma função prática, transportar objetos, ou então carregar objetos, o que você quiser, seus valores de mercado podem diferir drasticamente. Tal discrepância revela que na sociedade contemporânea, o preço de um produto não se restringe ao custo de sua fabricação, mas incorpora elementos simbólicos, esses elementos simbólicos que o Marx fala muito, tá? Como status e distinção social, e aí também você pode usar o Bourdieu, né? Assim, compreender a lógica do consumo exige analisar os mecanismos que atribuem significado social às mercadorias. Não vou falar de estrutura, também tem muita coisa para melhorar. Gostei que começou com uma contra-argumentação, mas aqui é um parágrafo somente, né, que traz essa ideia, tá? Mas essa proposta, se você quiser, é basicamente olhar aquele slide que tem a bolsa e a sacola e escrever sobre o valor de lucro e o valor de uso, tá? E o que faz aqui, né? O que atribui esse valor simbólico a essa bolsa, tá? Aqui, né, eu vou deixar meu bizu. Às vezes não compramos objetos, nós compramos pertencimento, né? Então, o que entra ali, né, nessa questão do status social, esse consumismo, e entra muito pela perspectiva do Pierre Bourdieu, tá? Então, é isso, né? Eu tentei gravar mais curtinho, eu não sou uma especialista no assunto, sei que provavelmente você já teve uma aula maravilhosa sobre esse conceito, né, com professores, assim, que trabalham esse conteúdo, né, esses conceitos, de maneira mais profunda. Mas aqui eu quis trazer só algumas provocações e para que você saia da tua zona de conforto e comece a pensar um pouquinho é, de como é o sistema, de como é a sociedade que você vive, para que você tenha capacidade e autonomia para fazer uma leitura dessa sociedade, desses hábitos de consumismo e do conceito de mais-valia, o qual ele é muito útil para as redações. Espero que vocês tenham gostado e espero o feedback também.